família de Deus, meus amigos, quero vos cumprimentar nesse domingo com a gloriosa paz do Senhor. Deus tem nos guardado, Deus tem nos abençoado e neste domingo nós estaremos meditando na carta escrita dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de 10 a 12. O que é, pastor, o livro de Atos? O livro de Atos, ele descreve a história da era apostólica, todos os atos, todas as situações em que os discípulos passaram pela obra de Deus está descrita neste lindo livro da Bíblia que relata essa situação dos apóstolos. Nesse capítulo nós iremos meditar hoje, nós estaremos dividindo em 4 partes. Primeiro, eu quero dar um título a esta palavra de hoje, essa porção da palavra, que é como devemos crescer espiritualmente. Diante da situação em que nós estamos atravessando, há muita dificuldade, há muita luta, há muitas pessoas que estão perdendo às vezes sua esperança mediante tanta informação que, na verdade, são desinformações, que o propósito não é trazer a verdade para o povo, mas, pelo contrário, trazer uma confusão, fazendo com que as pessoas não tenham mais aquela liberdade de vir e ir para buscar a Deus na igreja. Mas, como já tem sido falado aqui durante as pregações, a igreja não é o cimento concreto, não. A igreja somos nós. E nós não podemos permitir que nada deste mundo impeça cada dia o nosso crescimento espiritual. Então, quero meditar com você nesta noite e dividir esta pequena porção da palavra de Deus em 4 fases. A primeira fase, como é que eu vou crescer espiritualmente. Não há outro caminho que não seja através da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, que diz a Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até tem sido tema da campanha do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Segundo, é através da oração. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, não há outro meio nem outro caminho que nós podemos obter a vitória que não seja através da oração. Terceiro ponto que eu quero destacar nesta noite para meditarmos na palavra é sobre a comunhão. A Bíblia diz que bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então há uma necessidade de nós mantermos a nossa comunhão, mesmo diante do distanciamento social. Mas essa comunhão deve ser fortalecida a cada dia. Vamos continuar orando uns pelos outros, para que dessa forma possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. E fechando, o 4º tópico desta noite é sobre a obediência. A Bíblia é bem clara quando diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Eu quero dizer para você que nós somos obedientes a Deus, precisamos permanecer dentro dessa obediência para termos a vitória. Então eu quero convidar você que durante o momento em que está sendo ministrado o louvor, você possa pegar a sua família, pegar a Bíblia Sagrada, porque nós estaremos lendo alguns versículos da palavra de Deus que estarão corroborando com esses 4 tópicos que estaremos tratando nessa noite, que fala sobre o crescimento espiritual. Que Deus te abençoe e até daqui a pouco. Minha vida, Jesus, e
vontade, doce Espírito. Se ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, a ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Obrigado pela tua presença, Senhor. Oh, Jesus. Deus comigo. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Oh, Senhor, nada substitui a tua presença, Senhor. De volta, como nós falamos para os irmãos, para os amigos, para todos que nos ouvem nesta noite do domingo, a nossa referência bíblica está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículos 10, 11 e 12, que nos diz: pegue a sua Bíblia e conosco acompanhe a leitura. Aqui nos vai retratar, se você pegar, já está com a sua Bíblia, fala quando Paulo está em Tessalônica e em Bereia. O versículo de número 10 vai nos dizer: logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram para a sinagoga dos judeus. Paulo, Silas, tinha um compromisso e uma missão de pregar a palavra de Deus. Não pode ser diferente hoje conosco.
Nós precisamos em todo tempo, em todo momento, na oportunidade em que Deus nos conceder, não importa o local onde quer que estejamos, mas que possamos estar pregando a palavra de Deus. Versículo 11 vai nos dizer: ora, esses foram mais nobres do que o que estava em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, os irmãos, observem que o povo de Bereia era um povo que tinha preocupação de não tão somente ouvir, mas de verificar, de constatar a veracidade de tudo aquilo que vinha sendo falado. Eu quero alertá-lo nesta noite, meu querido irmão, querida família de Deus. Tenham cuidado com as informações que chegam até você. Não dê crédito imediatamente, não divulgue, não espalhe informação que você não tenha pleno conhecimento da sua veracidade. Uma coisa eu quero lhe assegurar, sem sombra de dúvida: a única verdade que é imutável é a palavra de Deus. Então, não encha a sua mente, o seu coração, com informações que, na verdade, desconstrói todos os valores da família, todos os valores espirituais. Medite na palavra de Deus, como é a orientação que o Senhor tem nos dado, tê-la escrita em nosso coração e nela meditar dia e noite, para que a cada instante, a cada momento que você abra a sua boca, na verdade, expresse aquilo que o seu coração está cheio, que é a palavra de Deus, assim como Paulo e Silas, que foram àquela cidade em Bereia e ali pregavam a palavra de Deus, e os bereanos, sempre atentos a tudo que estava escrito, consultavam se essas coisas, na verdade, eram assim. Então, quero lhe dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, a Bíblia, ela é imutável, ela é a inerrável palavra de Deus. Então, só ela deve prevalecer em nossa vida e nela nós podemos confiar de forma absoluta. E vamos meditar nesta palavra para não ficarmos confundidos com as coisas que estão acontecendo. O versículo 12 vai nos dizer: de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Eu quero dizer para você, nós somos os enviados de Deus à terra, quando Jesus, por ocasião da sua ida para o céu, a sua ascensão aos céus, ele chamou seus discípulos e lhes comissionou dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar a qualquer que seja a situação. Mas importante ressaltar, quem prega a palavra de Deus, muitas das vezes nós não podemos despregar a palavra de Deus com a nossa vida. Tenha cuidado, você servo de Deus, você serva do Senhor, com tudo aquilo que você faz, com tudo aquilo que você fala, com o seu modus vivendi, que isso é realmente uma grande pregação da palavra de Deus. Então, vamos ter cuidado. Quando Paulo e Silas, então, chegaram àquele local, ali eles pregaram a palavra de Deus. As pessoas examinaram e deram credibilidade à palavra do Senhor, porque eles não falavam de outra coisa senão a verdade. Então, quero dizer para você que é através da Bíblia. Eles não tinham outra pregação senão a palavra de Deus. Como eu disse no início, para os meus amigos, para a família de Vibe, para toda a família cristã, o nosso tema é como crescer espiritualmente. Não tem outro meio que não seja através da palavra. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 3, abra a sua Bíblia
e leia conosco a parte A, que nos diz: bem-aventurado aquele que lê. Observe bem que o texto vai nos referir à consulta, à leitura da palavra de Deus, como o povo de Bereia consultava a palavra de Deus para constatar a realidade da Bíblia. E o texto continua nos dizendo: e os que ouvem as palavras desta profecia. Então é importante, eu quero ressaltar nesta noite, para que haja um crescimento espiritual, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, é necessário que você dê prioridade a consultar as informações que vêm da parte de Deus, e é através da leitura da palavra que você vai crescer na graça e no conhecimento. Então, é só lendo a palavra de Deus. Outra coisa, outro ponto que eu quero destacar, foi Paulo, quando esteve em Roma com os irmãos ali, o capítulo 10, versículo de número 17, vai nos dizer: de sorte que a fé é pelo ouvir. Presta atenção nesse termo, ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, muitas são as informações que chegam aos nossos ouvidos, mas eu quero dizer para você que a única informação real, verdadeira, que pode provocar uma mudança de vida em nossa vida não é outra senão a palavra de Deus. Então quero ressaltar nesta noite aos meus queridos amigos ouvintes da palavra de Deus: ouça somente a palavra de Deus, creia somente na palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 11, a parte B, vai nos dizer outra situação que nós precisamos ter o cuidado. Volto lá para o versículo 11 do Atos 17, que nos diz: ora, esses foram mais nobres, está referindo ao povo de Bereia, em relação aos que estavam em Tessalônica. Por quê? Primeiro, eles receberam de bom grado a palavra e examinaram cada dia nas Escrituras se essas eram assim. Não é diferente para nós hoje, meus queridos irmãos, queridos amigos. Nós temos que, a exemplo do que relata Atos no capítulo 17, versículo 11, a parte B, que nos diz: examinando a cada dia as Escrituras. Então, examine as Escrituras. É necessário que você venha, assim como o garimpeiro procura as pedras preciosas, procura o ouro na sua missão, assim deve também ser a nossa vida em relação à busca da palavra de Deus. Mediante tantas informações que você tem recebido, faça uma seleção, passe na peneira da sua crítica e você verá que somente na sua peneira ficará a verdade, que é a palavra de Deus. Então, essa primeira parte eu quero deixar para você, que é através da Bíblia. Mas parou aí, pastor? Não, eu disse que nós hoje estaríamos dividindo essa pequena porção da palavra de Deus em 4 partes. E então, qual é a segunda parte, pastor, que eu devo atentar para crescer espiritualmente? Como eu disse para você, antes do louvor será a oração. Nós só cresceremos de acordo com a palavra de Deus, consultando a Bíblia e vivendo uma vida de oração. É necessário, como nos relata Efésios capítulo 6, versículo 18, a Bíblia vai nos dizer que orando em todo tempo, presta atenção, é todo tempo que nós devemos orar. É em casa, é no trabalho, é na rua, é na condução, é na faculdade, é na escola, em qualquer lugar que você esteja. Não é somente, meu querido irmão, querida irmã, querido amigo, que você vai orar somente na igreja. Não.
aqui como a Bíblia vai dizer, é em todo tempo oração e súplica no Espírito. Mas há um detalhe também que devemos ressaltar: e vigiando com toda a perseverança. Devemos estar vigiando, clamando a Deus, vigiando e orando uns pelos outros, para que através da oração, da súplica ao Senhor, possamos ser alcançados e a cada dia irmos crescendo na graça e no conhecimento para uma vida espiritual abundante diante da presença de Deus. Mas, pastor, orando e vigiando, sim, mas não é simplesmente uma oração decorada. Não, você tem que orar como Tiago orienta, né, no capítulo 1, versículo 6, que vai nos dizer: peça, porém, com fé, não duvidando. Aí está o segredo de uma oração ser plenamente respondida segundo a vontade de Deus. Você tem que orar com fé. Porque se você não orar com fé, o texto continua dizendo que aquele que duvida se assemelha, ou seja, é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento de um lado para o outro. Você certamente já esteve numa praia, já viu documentários sobre a influência do vento sobre as ondas, como ele provoca grande tempestade, provoca uma inundação, como recentemente ocorreu na costa de São Paulo, em Santos, que invadiu toda a parte da estrada que estava próxima à beira da praia. Então, nós temos que orar para que o vento não venha desestruturar, não venha mudar a nossa segurança, a nossa certeza. Sabe por quê, querido? Sabe por quê, querida? Porque você não está fundamentado, a sua vida, a sua fé não está fundamentada em um banco de areia. Não, nós estamos com a nossa fé enraizada na rocha chamada Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que veio para tirar os pecados do mundo. Atos, no capítulo 1, versículo 14, vai nos dizer também que a oração, ela tem que ser uma oração perseverante. Diz a Bíblia: todos esses perseveravam unânime em oração. A Bíblia continua dizendo, eles não oraram somente quando estavam necessitando, mas eles foram unânimes. Isso quer dizer, oravam sempre que possível, permanentemente, todos os dias estavam orando, buscando esse crescimento, buscando essa bênção da parte de Deus. Então, assim como Paulo e Silas foram enviados para a Bereia, nós também somos enviados. Primeiro, para onde? Quero dizer para você, a sua missão primeira é na sua casa. Primeiro você tem que ser o porta-voz de Deus dentro da sua casa. E o seu modus vivendi, o seu comportamento, eu quero lhe alertar, está sendo observado pelos seus vizinhos. Então precisamos ter cuidado, porque nós estamos sendo observados e de acordo com a nossa maneira de viver, também é uma forma de estarmos pregando a palavra de Deus. Outra coisa também importante para o nosso crescimento, que contribui de uma forma definitiva para o nosso crescimento espiritual, não poderia ser diferente, e Paulo faz questão de ressaltar com muita propriedade na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 9, que diz: fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho,
Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, meu querido, é através da comunhão o próximo passo para obtermos uma vida de vitória. Comunhão, primeiro, não poderia ser diferente com Deus. Mas eu quero lhe ressaltar que não adianta nada você, às vezes, pensar, eu tenho comunhão com Deus, então eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso estar em comunhão com a igreja, eu vou viver Cristo em casa. Não, observe o que João ensina em 1 João capítulo 1, versículo 7, a parte A, que nos diz como é o nosso procedimento. A Bíblia diz, mas se andarmos na luz, como ele na luz está se referindo ao Senhor Jesus. Temos comunhão uns com os outros. Querido, eu quero dizer para você que esta comunhão, ela é ressaltada, ela é vivenciada quando compartilhamos a comunhão unânimes na igreja, adorando a Deus na beleza de sua santidade. Mas para que esta comunhão possamos ter uns com os outros, nós não podemos andar fora dos princípios de Deus. Mas a Bíblia diz, se andarmos na luz, como ele na luz está. Então, é importante atentarmos para esse detalhe, que devemos primeiro ter a nossa comunhão vertical, ou seja, o homem e Deus. Partindo desta premissa, naturalmente acontecerá a comunhão horizontal, que é com o seu semelhante, que é com a sua igreja, com a sua família, com seus amigos, com todos aqueles que o cercam. Porque se você mantiver firme a sua comunhão vertical, que é entre você, criatura, e o Criador, certamente, com naturalidade, você terá a comunhão com o seu próximo. Por que, pastor, nesta noite o senhor está fazendo essa referência tão incisiva à necessidade desta comunhão, primeiro vertical e depois horizontal? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, vai nos dizer o segredo. E perseveravam na doutrina. Quem perseveravam? Os apóstolos. Porque primeiro eles tinham assegurada, mantinha a sua comunhão vertical. Por eles terem esta convicção e essa certeza, então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, diz a palavra. Perseveravam onde mais? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu quero dizer que nós não somos uma ilha, nós somos um continente. A ilha, ela fica isolada, mas o continente não. O continente possibilita acesso para todos e para todas as situações. Então, meu querido amigo, irmão, irmã, Igreja de Deus, nós não podemos nos tornar uma ilha, mas sim sermos um continente, para que venhamos a compartilhar deste momento de comunhão, como temos sido orientados uns para com os outros. Perseverar na doutrina. Não se deixe confundir com as coisas que estão acontecendo nesses últimos dias, porque a Bíblia nos alerta que viriam falsos profetas, que viriam falsos mestres, que viriam muitas pessoas procurando atentar para o anseio das comichões que haveriam em seus ouvidos e procurariam para si seus próprios mestres. Eu quero dizer que o evangelho é simples. Creia tão somente na palavra de Deus, ande conforme a vontade do Senhor. Não há necessidade de buscarmos coisas diferentes que não seja uma vida de plena santidade diante de Deus. E para chegarmos ao final, já caminhamos
para o final desta meditação nesta noite, eu quero fechar falando para você que de nada adiantaria se fizéssemos tudo isso, mas se não andássemos em obediência. A própria Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar. E João capítulo 14, versículo de número 21, a parte A vai nos dizer: aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, quero dizer para você, meu querido amigo, querido irmão, Deus, ele observa isso e tem nos dado o segredo para uma vida de vitória, que são os seus mandamentos. Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se nós temos os mandamentos do Senhor e guardamos em nosso coração, colocarmos esses mandamentos em práticas, nós estaremos então dando uma firme demonstração ao Senhor que nós o amamos sobre tudo e sobre todos. Então, obedeça, meu querido amigo, irmão, irmã, família de Deus, obedeçam a palavra de Deus. 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 3, vai nos dizer: porque esta é a caridade de Deus. Está nos mostrando aqui que é a sua palavra. Continua dizendo o versículo: se guardardes os seus mandamentos, e os mandamentos não são pesados. Então, observe bem que Deus conhece a cada um de nós, porque nós somos matéria-prima de suas mãos. Eu quero dizer para você que ele conhece, ele sonda agora onde você está, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Eu quero dizer que você não está sozinho. Os olhos de Deus estão sobre você, você está protegido pelo Senhor e ele tem deixado à sua disposição a palavra que vai lhe garantir uma vida eterna, se você, obviamente, guardar os seus mandamentos. Eu quero dizer para você que você sozinho fica difícil, mas eu quero lhe dar um conselho nesta noite. Você tem uma ajuda especial, que é o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus foi assunto aos céus, os discípulos ficaram preocupados, olhando, diz a Bíblia, para cima, mas apareceu 2 varões e disse para eles: varões galileus, porque olhais para o alto? Da mesma forma que o viste subir, ele descerá. Só que antes de Jesus ser assunto aos céus, ele disse para os seus discípulos que não os deixaria órfãos, que rogaria o Pai, eles vos mandaria o Consolador para que estivesse com eles, dando a capacidade, ajudando para que eles dessem continuidade à obra iniciada pelo Senhor Jesus. Então eu quero dizer para você que você deve se render diante da presença de Deus, aceitar a Jesus como seu Salvador, para que você possa receber esta ajuda sobrenatural, que é a orientação da parte do Espírito Santo de Deus, para que você possa cumprir todos os mandamentos da parte de Deus, porque eles não são pesados. Eu quero dizer para você nesta noite, e estarei orando para que o Senhor nos ajude, que venhamos aplicar, colocar em prática todos esses ensinamentos da palavra de Deus, para termos uma vida de vitória, uma vida abençoada, que possamos desta forma crescer diante da presença de Deus em graça e em conhecimento. Eu quero nesse momento orar pela sua vida. Ó Pai, em nome de Jesus, queremos orar por todos os nossos amigos, pela família Devib, pela família cristã,
que estão, Senhor da glória, nesse momento ligados, acompanhando, ouvindo a tua palavra, mesmo para aqueles que estão distantes em todo o Brasil e o mundo, que sejam alcançados pela tua graça e pela tua misericórdia, e que possam, ó Deus, aplicar todas essas orientações segundo a tua palavra que foi ministrada nesta noite de domingo, para que eles assim recebam da tua parte a graça, recebam da tua parte a tua visita, onde quer que estejam. Eu oro também nesse momento pelos enfermos nos hospitais. Ó Deus, visita todos os enfermos nesta hora. Pai, o poder está em tuas mãos. A honra, a glória é tua, porquanto nós confiamos em ti e sabemos que do Senhor é que virá a solução para todos os problemas que estamos atravessando nesse período. Então, Senhor, peço que o Senhor continue no controle de todas as coisas, porque a nossa confiança está em ti. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe, que o Senhor continue te guardando pela sua graça, sua misericórdia. Receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. Que Deus te abençoe desde agora e para sempre. Amém. Fique na paz.